Olá, seja bem-vindo. Sou Renato Alves, recordista brasileiro de memória. Eu preparei este seminário aqui com muito carinho para você que está se preparando para um vestibular, para um concurso público, para um exame de qualificação profissional. Nós vamos conversar hoje sobre a influência, a importância da memória no seu processo de preparação. Fique comigo nos próximos minutos. Eu vou passar várias dicas importantes. Vamos ter uma conversa muito produtiva sobre este tema tão importante, tão fundamental para o nosso aprendizado, que é usar a memória com inteligência, com eficiência. Aproveite e faça aí uma regulagem do seu vídeo, melhorando a iluminação do seu vídeo, melhorando o áudio do seu vídeo. Se for necessário, coloque um fone de ouvido para que você consiga escutar melhor também. Se você quiser também comentar esse vídeo, curtir esse vídeo. Se você não curtir, coloque aí o porquê você não curtiu. O nosso objetivo é melhorar para que a gente possa passar para você um conhecimento que possa agregar na sua vida. Se nós vamos passar um tempo juntos aqui, vamos fazer valer a pena este tempo que passaremos juntos aqui. Bom, eu sou um recordista brasileiro de memória, eu sou um mnemonista. Não sei se você já ouviu essa palavra. Mnemonista é o papel da pessoa que trabalha com memorização, desenvolvendo técnicas de memorização, ministrando cursos, treinamentos de memorização e também fazendo demonstrações de memória ao vivo, em apresentações ao vivo ou em programas de televisão. Talvez você tenha até me visto em algum programa desses programas famosos de televisão, já que eu me apresentei em praticamente todos, mostrando a capacidade de memorização, onde é que nós podemos chegar com a nossa capacidade de memorização. Eu gosto de frisar que eu sou, na verdade, ao invés de um mnemonista, eu sou um ex-esquecido também. Eu acho que é interessante que a gente adote este caminho, porque se a minha memória, o resultado da minha memória, a força da minha memória, a velocidade da minha memória fosse fruto de um aparato biológico, de uma descendência genética, nesse caso não seria justo essa conversa, porque se é genético, não faz sentido, porque não tem como transferir genética para você do outro lado da tela, né? Agora, se é um fruto do uso de técnicas de memorização, isso é uma boa notícia, porque se eu conseguir desenvolver minha memória, você também conseguirá desenvolver a sua memória. Então, mnemonista vem derivado da deusa da memória Mnemosine, e mnemonista profissional no país só existe uma pessoa que trabalha com a memorização de uma maneira profissional, e sou eu, Renato Alves. O que existe aí em cursos são cursos de generalistas, pessoas que leem um livro e saem dando treinamento e às vezes não dá certo porque na hora que o aluno faz uma pergunta prática, a pessoa não consegue responder. Bom, como foi que eu comecei nesse negócio da memorização? No meu site, renatoalves.com.br, tem toda a minha biografia que você pode ler, está aberto lá para você ler à vontade. Mais rapidamente aqui, para a gente, que não é o nosso enfoque, mais rapidamente, por que eu fui parar no mundo da memorização, como é que eu me tornei o primeiro recordista brasileiro de memória. Eu era aquela pessoa que tinha queixas de esquecimento, aquele aluno que assistia uma aula completa, terminava a aula, não lembrava de nada. Talvez isso aconteça com você, lia um texto, um livro, terminava aquela página, às vezes terminava um parágrafo, eu não lembrava de mais nada, e isso ia me deixando aflito, porque quando você não tem uma boa memória nos estudos, pesa no boletim, né? Boletim de notas baixas, notas fracas, e eu ficava muito deprimido com isso, e também no trabalho era bem esquecido, todo esquecimento levava a algum tipo de prejuízo. Aí um dia um amigo me deu de presente o que ele chamava de um remédio para a memória, que era um livro de um americano chamado Harry Lowene. Nesse americano, na década de 70, fazia shows de memorização nos Estados Unidos, e lá, nesse livro, ele ensinava como que ele fazia, por exemplo, para entrar num auditório com 300 pessoas e memorizar o nome das 300 pessoas, né? Ou como que ele fazia para memorizar sequências com centenas de palavras, números com centenas de dígitos. E o livro ensinava como ele fazia isso, e eu achei interessante o assunto e comecei a ler, a desenvolver minha memória. Só que qual a curiosidade aqui? O que tinha naquele livro não se aplicava aos estudos. Então, a minha sacada foi pegar aquelas técnicas de memorização, aquelas diretrizes, e criar métodos que pudessem ser aplicados nos estudos, no trabalho, no dia a dia. Criei então um método próprio, é o método patenteado, é o método Renato Alves,
e este método me rendeu o título de primeiro recordista brasileiro de memória. Então eu sou o primeiro brasileiro a ser homologado oficialmente como melhor memória do Brasil. E também esse método do Renato Alves me rendeu exposição nacional, o trabalho que eu faço é reconhecido nacionalmente, assistido por técnicos do MEC, indicado por pedagogos, é um treinamento que eu faço dentro de órgãos do governo, grandes empresas, e está presente nos principais congressos de educação do país. E olha que não é fácil entrar nesses grandes congressos de educação. Então o método ele foi realmente validado, e claro que o ápice da validação do meu método foi quando eu me tornei o primeiro recordista brasileiro de memória. Então, por isso que eu digo, às vezes eu sou o único mnemonista profissional, porque de fato eu criei um método e provei que o método funciona, né? A gente tem o selo VEC também, que é o selo de fornecedor de conteúdo aprovado. Então é bacana que você tenha essas referências para nós seguirmos com a conversa que teremos aqui sobre memória, e você assimile cada conceito, cada ideia que eu vou passar aqui para você. Porque a memória não é só uma questão de técnica. A técnica de memorização ajuda? Sim, ajuda e muito. Mas não é só técnica. A boa memória é mais uma questão de comportamento, comportamental. Pensa nisso. Por exemplo, quando você assiste uma aula presencial, uma aula de faculdade, uma aula de cursinho, onde é que você se senta em sala de aula? Bom, tem pessoas que se sentam na frente, no meio e no fundão. Bom, você já pensou na influência do local em que você se senta no seu estado de concentração e memorização? Deixa eu te contar uma coisa, o melhor lugar na sala de aula é na primeira fileira. Bem aquela na frente, o gargarejo ali, ó. Sempre, aliás, onde sobra lugar, né? Se você for numa palestra, você vai ver que as primeiras fileiras, eu dei uma palestra em Goiânia para 800 estudantes de uma faculdade. Poxa, o estudante ele tem medo do professor, você não pode ter medo do professor, né? Então você pega um auditório para 1000 pessoas, tinha 800 estudantes lá dentro, as 200 primeiras cadeiras estavam vazias, porque o pessoal senta lá no fundo, lá no meio, o pessoal tem medo do professor perguntar, e você não pode perder uma oportunidade de participar em sala de aula, porque uma das maneiras de ficar vivo em sala de aula, de manter-se concentrado em sala de aula, é participando da aula, é participando, interagindo com o professor, levantando o braço, tirando uma dúvida. Tudo isso faz com que você fique vivo em sala de aula. Estar vivo em sala de aula é estar concentrado em sala de aula. E isso faz muita diferença. Então, e outra coisa, quando você escolhe a primeira fileira, lá no comecinho, no meio da sala, se o professor trabalha no meio da sala, é aquela no meio da sala, na frente do professor, o que você elimina nesse exato momento? Estímulos externos que tiram o teu foco. Então veja, entre você e o professor, não existe ruídos cognitivos, não existem estímulos visuais, estímulos auditivos. Quer dizer, a conversa entre você e o professor é uma conversa direta. Outra coisa, é a questão também de percepção. Você enxerga melhor aquela comunicação não verbal que o professor faz, que são os gestos, a fisionomia. Você escuta melhor o professor, você escuta nitidamente, porque você está aqui na frente do professor, né? Você também percebe melhor o que ele está escrevendo na lousa. O professor, ele começa, se você estuda regularmente, sempre nesse primeiro lugar, você começa a criar uma aproximação maior com o professor, né? E começa a ter liberdade de conversar. Claro que o professor ele lembra mais daquela pessoa que senta na primeira fileira, aquele pessoal que senta no meio, no fundão. O professor muitas vezes nem sabe o nome, porque essas pessoas vão na sala de aula e não aparecem. Agora veja só a diferença. Ao invés da primeira fileira, você se senta na segunda fileira. Então tem o professor aqui, o pessoal da primeira fila, e você está aqui. Já é um lugar ruim. Por quê? Entre você e o professor existe a turma da primeira fila. E a turma da primeira fila se transforma aqui em ruídos cognitivos. Né? São pessoas com roupas coloridas, talvez um boné colorido, pessoas conversando, pessoas se movimentando, pessoas manuseando telefones celulares. Então o que acontece? Esse local ele não é indicado, porque entre você e o professor existe ali estímulos que podem desviar sua atenção. E nosso sistema cognitivo ele é muito sensível. Às vezes uma cor é o suficiente para tirar teu foco.
né? Então perceba, por que muitos estudantes reclamam, não consigo memorizar o que o professor diz? Porque você está morto em sala de aula, você tem que estar vivo em sala de aula. Você pode também criar técnicas, a gente tem técnicas de memorização que permitem que você crie um bloco de anotações mentais. Então tem um outro problema, eu vou falar disso já já, a videoaula, né? Falei da aula presencial. E a videoaula? Como é que você lida com a questão da videoaula? É muito complicado hoje você assistir curso à distância. Talvez nesse momento que você está me assistindo aí na sua casa, onde é que você está sentado? Como é que você está sentado exatamente? A postura determina muito o seu grau de atenção, né? Então a videoaula, dependendo do professor, ela pode te dar sono. Talvez a minha voz te dê sono, mas talvez o assunto seja interessante e você não sinta sono. Para você assistir uma videoaula com concentração, principalmente se você sente sono, pega a cadeira, arrasta de lado e assista a aula de pé. Sim, é isso mesmo, assista a aula de pé. Porque ao ficar de pé, o seu cerebelo é uma parte do cérebro que cuida da postura e do equilíbrio. O cerebelo ele vai fazer o quê? Ele vai cortar a adenosina, que é o neurotransmissor que produz a sonolência, e você vai ficar em vigília, você vai ficar acordado. Então, uma solução importante para você assistir uma aula é isso, você liga o vídeo, acessa a internet, liga o vídeo, coloca a cadeira de lado e aqui, ó, e de pé, assista de pé, sim. Eu faço seminários às vezes de 8 horas de pé o dia inteiro, em pé, então não tem problema nenhum, não cansa, né, mas pelo menos te mantém vivo também em sala de aula. Uma outra questão que colocam com frequência em meus seminários é sobre o melhor horário para estudar, de manhã, de tarde, à noite, de madrugada. Olha, isso é muito relativo, né? Depende muito do seu estado emocional e atencional. Por exemplo, claro que de manhã, depois de uma bela noite de sono e de descanso, você estará muito mais descansado, o teu cérebro estará descansado, a tua visão estará descansada e presume-se que você tenha muito mais capacidade de foco, concentração e memorização neste horário. Só que tem pessoas que não têm esse privilégio de dormir bem à noite e acordar cedo para estudar. Então ela tem que estudar de dia, ou de noite, ou de madrugada. A grande verdade é que o melhor horário para você estudar é o horário em que você está a fim de estudar. Muitas vezes eu acordei às 3 da manhã, perdi o sono, vou ficar rolando na cama fazendo o quê? Não, eu levanto e vou estudar. Vou ler um livro, vou escrever um artigo, né? Então eu aproveito que perdi o sono para produzir. Agora, é claro que o que manda muito é a vontade, você tem que estar com vontade. A nossa memória ela trabalha muito dessa forma, quando você está afim, você memoriza. Quando você não está afim, a tua memória simplesmente não dá toda a sua energia, a sua máxima energia. Então tem uma questão. Outra coisa, as muletas que as pessoas me perguntam, Renato, estudar ouvindo música. Não, você não precisa ouvir música para estudar. Pensa o seguinte, será que os grandes gênios da humanidade, os grandes pensadores do passado, você acha que eles ficavam preocupados em estudar ouvindo música? Você acha que eles tinham um aparelhinho de som para ouvir música? Você acha que para produzir as grandes teorias que eles produziam, eles ficavam preocupados em tomar pó de guaraná? Em buscar remédios para a memória? Não, claro que não. Então hoje, estudante, quando eu converso com o estudante, eu, às vezes levo uma caixa de lenço. Porque o estudante hoje, ele chora de barriga cheia. Veja, os grandes pensadores do passado não tinham internet para consultar, para buscar respostas rápidas. Então o que está acontecendo hoje? As pessoas têm tudo na ponta dos dedos, todo o conhecimento produzido pela humanidade na ponta dos dedos, só que elas não fazem um bom uso disso. Então às vezes a pessoa estuda no computador, só que aí chega uma mensagem, da mensagem ela abre o e-mail abre o site e aí começa essa divagação. A gente tem que ter o foco. O foco ele é importante, é uma questão de urgência, você trabalhar seu foco, a sua concentração. Você primeiro se concentra, para depois memorizar. Então estou passando essas questões importantes para você. A técnica eu não aprofundo muito em técnica aqui, porque o nosso tempo, primeiro, ele é muito curto, e a técnica, o meu treinamento de memorização, que é o melhor do país, eu não ensino técnicas rasas para você. Tem um trabalho de quase 8 horas só para fazer um trabalho de memorização, só que a gente garante também uma memorização 10 vezes mais rápido
do que uma pessoa que não utiliza a memória com eficiência, né? E o que é memória? Você já parou para pensar na usina de energia que você carrega aqui dentro? Nosso cérebro pesa cerca de 1,4 kg, mais ou menos, e ele é extremamente esfomeado. Nosso cérebro consome 25% da energia que você carrega todos os dias. Agora, é uma questão importante. E a memória? Onde é que fica a memória? Olha, até hoje a ciência não sabe responder essa pergunta. Sim, pasme. Até hoje a ciência não sabe dizer aonde fica a memória. A memória está dentro de nós? Ou a memória está fora de nós? Os internalistas dizem que a memória é dentro. A memória está na célula, a memória está no DNA, a memória... Os externalistas dizem, não, a memória não está dentro. A memória está fora. Há exemplo disso, eles dão bons exemplos, né? Tem aquele caso famoso do Gary, que uma barra de ferro atravessou a cabeça dele e removeu quase metade do cérebro dele. Ele sabia, ele tinha identidade, ele sabia onde nasceu, onde vivia, a família, o que estudou. Então os externalistas vão dizer assim, não, a memória está fora da gente, paira em algum lugar, e o nosso cérebro seria como uma espécie de antena de internet que capta, né, aí o conhecimento. Isso que eu estou dizendo para você é filosofia da mente, é uma das vertentes que eu estudo para ministrar nos meus cursos. Então, a grande pergunta que a ciência até hoje não tem a resposta é onde fica a memória. Aí você pode perguntar, mas Renato, a memória não está no cérebro? Porque tem a parte do cérebro chamada hipocampo. Olha, pensa no nosso cérebro como hardware de um computador. O hardware é a parte física, a parte dura do computador, é palpável, você, né? E a nossa mente seria o software que roda, né? E a memória é o software, a mente, ela busca subsídios, ela busca conhecimento na memória. Agora, onde é que fica a memória? Se abrirmos o cérebro de uma pessoa, onde é que está escrito o nome dela? Então, sabemos que existem estímulos elétricos e reações químicas no cérebro, que dali emerge uma lembrança, emerge uma memória. Mas onde está a memória? Isso até hoje não se sabe. E, portanto, seria errado dizer que existe um limite para a memória. Seria errado dizer que existe um limite, por exemplo, para o nosso cérebro. Quantos por cento a gente usa do cérebro? 100%. Em 1930, um repórter ele estava assim, querendo muito saber quantos por cento nós usávamos do cérebro. Então ele perguntou para o cientista e ficava insistindo, e o cientista, para se livrar do repórter, ele jogou, olha, você usa 3% do cérebro, os outros 97% não são utilizados. Essa conversa dos 3% foi então uma sacada de marketing da mídia, que jogou isso na mídia, o cientista jogou isso para se livrar do repórter, e isso se disseminou no planeta inteiro. Ou é 3%, você deve ter ouvido falar que nós usamos 3% ou 10%. Tá? Qual é o dado exato? Usamos 100% do cérebro. O seu cérebro, vamos, grosso modo, seria uma espécie de canivete suíço. Você não usa tudo ao mesmo tempo, mas está tudo à disposição. 100% à sua disposição. Mas e da mente humana? Quantos por cento nós usamos? Bom, aí, meu amigo, minha amiga, qualquer número estaria errado, porque não é possível medir. Quanto é 1% da mente? Quanto seria 10% ou 100% da mente? Não dá para dizer. Então, essas especulações são ótimas para palestra motivacional. Você usa 3% do seu cérebro. Existem 97% para ser... Qualquer pessoa se sentiria motivada a buscar esses 97%. Mas não é bem isso não, tá? Para você saber bem, nós usamos 100% do cérebro, e da mente humana não se sabe quantos por cento a gente usa. O fato é que nós usamos um bom potencial, mas não sabemos quanto, né? Bom, a memória, então, o que seria então a memória? A memória, ela é uma função do cérebro. A memória, você tem função de linguagem, você tem a função do raciocínio, você tem a função da abstração, tem a função... A memória, ela é uma função, tá, do cérebro. A memória, então o que acontece? A memória é como se fosse uma engrenagem que fica rodando. Que é uma pessoa que tem uma boa memória, uma engrenagem que roda bem, que roda rápido, então a memória, ela é uma função. Por exemplo, a calculadora.
Se você é aquele tipo de pessoa que faz cálculos mentais, qualquer tipo de continha você vai lá e resolve mentalmente, você é uma pessoa que tem a função do cálculo acelerada. Você calcula rapidamente, essa função fica rápida. Né? Se você é aquela pessoa que usa a calculadora para somar 2 mais 2, e para tudo, para qualquer coisa você precisa sacar uma calculadora e fazer a conta, a função do cálculo você nunca perderá. Você pode chegar com 80 anos, 90 anos de idade, você vai saber fazer uma adição, uma subtração, uma multiplicação, uma divisão. Só que você fica lento. Tá? Você tem um processo mais lento. Então o que acontece com as pessoas? A memória, quando você usa a memória, quando você exige da sua memória, ela fica rápida. Quando você não usa a memória, ela fica lenta. Então com o peso da idade, a memória não fica ruim, ela fica lenta, mas por falta de uso. Por isso que a gente recomenda sempre que você utilize mais a memória e evite o escrever. Né? O escrever. Como é que funciona um campeonato de memória? O mnemonista ele vai participar de um campeonato de memória. O juiz da prova, então tem ali 100 pessoas, 100 competidores vão participar de um campeonato de memória. Categoria, vamos jogar aí, a categoria memorização de nomes e fisionomias. Certo? Então aparece no telão o rosto de uma pessoa e embaixo o nome completo. Aí sai aquela, aparece um outro rosto e o nome completo. Aí sai aquela, aparece um outro rosto e o nome completo. O mnemonista, então eles ficam lá memorizando, 100 pessoas, memorizando. E o juiz sabe que todos os 100 competidores conseguirão memorizar os 100 nomes. Tá? Se todos eles conseguirão, inclusive você, se você estivesse lá, você também memorizaria os 100 nomes. Quer que eu te prove? Se eu desse um prazo maior, se o juiz desse um prazo maior, por exemplo, um mnemonista, uma pessoa que trabalha com memorização de nomes, ele memoriza o nome de 100 pessoas, o nome completo e o rosto em 15 minutos. Tudo bem que você leve 15 horas para fazer isso. Uma hora você consegue, não consegue? Que você leve 15 dias para fazer isso. Você não vai conseguir. Então, se todos os competidores têm a capacidade de memorização, inclusive você, quem é que vai ganhar essa prova? Quem faz mais rápido. Então, como é que você homologa uma pessoa no campeonato de memória? Não é aquele que memoriza mais, é aquele que memoriza mais rápido do que os outros. E essa capacidade todos nós temos. São especulações, mas segundo a neurociência, para você esgotar a tua memória, você teria que estudar 10 horas por dia ao longo de 300 anos. Então, meu querido, minha querida, não tem problema, não existe falta de memória, não existe falta de espaço aí. O que você talvez esteja sofrendo hoje é falta de estratégia de memorização. E uma coisa importante, memorizar não é decorar. Decorar é você fixar na memória algo que você aprendeu pela repetição. O que a gente ensina, a técnica de memorização não é técnica para você decorar. Certo? Decorar, você decora música, você fica repetindo até você decorar. A memorização séria, a memorização profissional, a memorização bem aplicada, ela presume você estudar um texto, por exemplo, tá? Você estuda o texto, você faz a memorização do texto e você faz a assimilação dele. Como é que é isso? É um método que eu ensino, que é o estudar, organizar e assimilar. O que é o estudar? Estudar é você assistir a aula, ou você ler o texto, você compreender aquilo a ponto de explicar. Certo? Aí uma vez que você explicou, você teve o quê? A prova da memorização. A prova da memorização é a explicação. Né? Uma vez que você explicou, você registrou ele em que tipo de memória? Uma memória a gente chama de operacional, uma memória de curto prazo. Né? Mas você registra ela. Aí onde é que vem a técnica de memorização, que muitos desinformados confundem com decorar. Tá? Uma vez que você aprendeu, a técnica de memorização ela serve para você criar uma memória forte, ou seja, você gravar aquilo de uma forma tão consistente na memória que você provavelmente não esqueça mais. Um exemplo bem simples, tá? Não é isso que eu ensino em textos técnicos, por exemplo, mas é só para você ter uma ideia de como que é isso. Muitos professores no passado ensinavam os alunos a memorizar o nome dos planetas. No sistema solar, naquela época que Plutão ainda era planeta. Então, pegava lá Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter,
Enfim, a lista do planeta, e fazia o quê? Ela ensinava o nome dos planetas e as características de cada um deles. Isso eu estudar. O aluno compreendia. Organizar. A professora pegava e fazia um acróstico, um acrônico. Pegava a primeira letra de cada planeta e fazia um acróstico, um acrônico. No caso mais famoso que eu conheço é: minha avó tem muitas joias, só usa no pescoço. Minha avó tem muitas joias, só usa no pescoço. Ou seja, ela reduzia o nome dos planetas a uma frase. Minha, Mercúrio, vó, Vênus, tem Terra, muitas, Marte, joias, Júpiter, só Saturno, usa Urano, no Netuno, pescoço, Plutão. E assimilar? Assimilar, por exemplo, se a criança aprendeu isso aí na fase dos seus 8 anos de idade, 10 anos de idade, a criança ela fica encantada, então ela conta para a mãe, ela conta para o pai, ela repete aquilo. Muitas vezes, essa assimilação cria memória permanente. Então, se você está me ouvindo nesse vídeo, talvez você tenha aprendido o nome dos planetas dessa forma. Pois e pode ser que você esteja lembrando disso agora. E talvez faça décadas e décadas que você aprendeu isso. O que significa? Eu fiz um curso para fiscais de renda aposentados no Rio de Janeiro, é só fiscal de renda. Acho que o mais jovem tinha 70 anos, né? E aí eu citei esse exemplo, né? E muitos deles lembraram. Um cara com 70 anos que aprendeu isso aos 10, ou seja, 6 décadas, né, que ele aprendeu e ele ainda lembra. Então a memorização bem aplicada é tão forte, mas tão forte que algo que você aprende hoje, algo que você memoriza hoje, não decora, memoriza hoje, você carrega, quem sabe, para o resto da vida, você leva para a sepultura. Uma memorização bem aplicada, não é qualquer método, é uma memorização bem feita. Então, de onde vem a memorização? De onde é que surgiu isso? Numa época em que a humanidade não tinha onde escrever. Nós tínhamos uma época na Grécia Antiga em que os nossos livros eram placas de argila, as coisas escritas em pedras, né? E era muito complicado você escrever numa placa de argila e carregar aquilo. Então, os gregos, eles usavam o quê? Uma cultura oral. O que era cultura oral? Se eu sabia algo e queria transmitir para alguém, eu transmitia isso através da conversa. Né? E quando eu passava isso para a pessoa, então eu estou aqui conversando com a pessoa A. Eu transmiti o conhecimento para a pessoa A. Como essa pessoa não tinha onde anotar, ela convergia todo o sistema atencional dela na explicação. Ela participava, ela perguntava muito, ela aprendia. Uma vez que ela aprendia aquilo, ela ia transmitir aquele conhecimento, transmitir para a pessoa A e transmitir para a pessoa B. Tá? Ao transmitir esse conhecimento para a pessoa B, o que a pessoa A fazia? Ela melhorava aquilo, ela acrescentava aquilo. Né? Então a pessoa B já recebia aquilo um pouco mais aprimorado. E a B passava para C com muito mais qualidade, e a C passava para D. Então o que acontece? Tudo que existe hoje, a maioria dos textos que influenciam a sociologia, a filosofia, o próprio direito, você que é estudante de direito, não são textos vindos lá daquela época da Grécia Antiga, Aristóteles, Platão, Sócrates. Né? Então, por quê? Porque ali você tinha um conhecimento. Né? Mas aí nós inventamos a escrita. Então, aí passamos a escrever, papiro, pergaminho, né? Passamos a escrever. Então, o que aconteceu nessa época? As pessoas começaram a adotar como a verdade universal aquilo que estava escrito no papel. Então, tudo que tinha no papel era a verdade. As pessoas já aceitavam e não questionavam mais. Porque era uma novidade, era escrita. Não está escrito, são as escrituras, né? E aí parou o quê? De crescer em conhecimento. Né? E aí nessa época mesmo, que estamos transitando da cultura oral para a cultura escrita, nessa época Sócrates vai dizer: aqui acaba a memória humana. O que estamos vivendo hoje em pleno século XXI? Uma humanidade que está cada dia mais se afastando das memórias naturais, tá? E aderindo cada vez mais, perigosamente, viciosamente, às memórias artificiais. Então você vê hoje estudantes desesperados assistindo aula,
anotando cada palavra que o professor diz, o professor espirra, ele escreve a tichin saúde, e continua escrevendo. Escrever, papel e caneta, memória artificial. Qual é o mal nisto? O fluxo da informação é aula, papel, aula, papel, aula, papel, aula, papel. E na memória do sujeito? Não nada. Tudo perdido. Né? E aí quando ele vai fazer a prova, ele tem um branco na memória. E esse branco nem sempre é justo, porque o branco na memória, ele sempre diz respeito a algo que existe na memória. Não tem branco por algo que você não tem na memória. Até porque o branco na memória ele só existe porque o conteúdo está lá dentro. Você sabe que está, mas não consegue acessar. Se não consegue acessar, você acaba, muitas vezes, ficando ainda mais ansioso, e aí é que a tua memória esconde mesmo, e lá fora você lembra de tudo. Então, todo branco na memória diz respeito a algo que existe. Então, se eu assisto uma aula e transfiro direto para o papel, aula, papel, aula, papel, aula, papel, eu estou sabotando a minha própria memória natural, não estou usando a memória natural, né? Porque eu só estou transcrevendo de um lugar para o outro. Escrever é um bom exercício para a memória, sim. Tá? Isso eu recomendo. Se você puder, escreva. Tá? Mas qual é o segredo da escrita? É o momento em que você escreve. E qual é o momento em que você deve escrever? Você primeiro assiste a aula com muita atenção, vive em sala de aula, participando na sala de aula, aí você envia para o cérebro, quer dizer, assiste a aula e envia para o cérebro é onde você faz todo o processo cognitivo da decodificação, da confirmação, do aprendizado e da memorização. E aqui entra a estratégia de memorização, como eu disse. E aí você fecha o livro ou acaba a aula, você pega daqui de dentro do cérebro e você põe no papel. Então, esse é o caminho para fazer da escrita um poderoso exercício de memorização, aula, cérebro, papel. Aula, cérebro, papel. Estou estudando um livro? Está estudando um artigo jurídico? Livro, cérebro, papel. Livro, cérebro, fecha o livro e daqui escreve o papel. Tá? Isso é qualidade no estudo. Isso garante a você o quê? Que você formou a memória. Tá? Houve uma formação de memorização. Aí depois a gente ensina a transformar isso em memória de longa duração. Uma boa memorização, uma aula bem assistida, que você compreendeu, você grava em memória, a gente chama de memórias intermediárias. A memória tem uma duração média de 3 semanas. Tá? Se você quer guardar aquilo para o resto da vida, você transforma aquilo em memória de longo prazo. Memória de longo prazo tem 5 técnicas de memorização para memória de longo prazo. É um livro chamado O Segredo dos Gênios, que eu escrevi há alguns anos. E aqui naquele livro você tem 5 técnicas diferentes de memorização para formar memória de longo prazo. São técnicas mais extensas, tem que fazer um embasamento maior aqui para poder passar para você. E aí sim você faz dessa técnica, desse conteúdo, você transfere para memórias de longa duração. Uma outra coisa importante, uma outra dica importante para você ter um melhor aproveitamento na sala de aula é você ter a atitude do mnemonista. Qual a atitude do mnemonista? Coisas que eu já disse aqui, sentar bem na primeira fileira, interagir com o professor, participar da aula, tudo isso ajuda você a manter o foco em sala de aula. Agora, pensa comigo, vamos fazer um exercício mental aqui comigo. 2 pessoas entram numa sala. Essa primeira pessoa nós vamos chamar de Antônio. O Antônio entrou na sala e foi convidado a entrar numa sala e aguardar por 20 minutos. A segunda pessoa nós vamos chamar de Pedro. Então Pedro também é orientado a entrar na sala e aguardar por 20 minutos. Mas quando o Pedro está entrando, alguém fala em seu ouvido: Pedro, preste atenção, quando você entrar naquela sala, concentre-se e memorize tudo o que você encontrar naquele local. Parede, teto, chão, equipamentos, guarde em sua memória que eles vão lhe perguntar sobre isso. E Pedro fica ali junto com Antônio durante 20 minutos. Passado esse tempo, eles são convidados para uma entrevista onde o entrevistador pergunta para o primeiro, para o Antônio: Antônio, o que você viu naquele local? E Antônio, pego de surpresa, vai fazer aquilo que a maioria das pessoas fazem, aquilo que a maioria dos estudantes fazem, que talvez até mesmo você faça. Tá? O Antônio ele vai generalizar. Era uma sala grande, cheia de cadeiras. Aí o entrevistador pergunta: quantas cadeiras? E Antônio, tinha um monte, não sei quantas. E o entrevistador pergunta: como é que era o piso?
Era um carpete, era um porcelanato, era um piso frio, era um borrachado. E aí Pedro talvez tenha dúvida, né? Tinha quantas portas na sala, quantas janelas? Aí Pedro talvez tenha dificuldade, ou Antônio, desculpe, tenha dificuldade de dar algum detalhe preciso. Então o entrevistador vira para o Pedro, que foi orientado, e pergunta: Pedro, o que tinha naquele local? E Pedro agora começa um relato detalhado e minucioso de tudo que tinha naquele local, item por item, do chão até o teto, de parede a parede, narrando os detalhes. Dado esse exemplo, eu lhe pergunto: qual desses dois sujeitos tem a melhor memória? A melhor resposta é: ambos devem ter uma ótima memória. O que está mudando em cada um deles? A orientação. A orientação. Como é que você se orienta quando vai assistir uma aula? Você é Antônio ou você é Pedro? Você é Antônio que se senta passivamente esperando que um professor iluminado desperte o seu interesse? Ou você é Pedro, que escolhe se concentrar em sala de aula, que escolhe prestar atenção no professor, que escolhe perguntar, que escolhe tirar dúvidas, que escolhe ler com atenção? Como é que você se orienta quando vai ler um livro? Como é que você se orienta quando vai assistir um seminário, esse seminário que você está assistindo hoje? Como é que você se orienta quando está dirigindo um carro, quando você está executando uma tarefa no seu trabalho? Como é que você se orienta? Você é Antônio ou você é Pedro? Deixa eu te contar uma coisa. Concentração é uma escolha. Essa história de déficit de atenção, o que eu tenho de alunos com déficit de atenção nos meus cursos, que saem com a memória tinindo. O que eu tenho de profissionais que diz que tem transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que saem com a memória tinindo. Por quê? Concentração é uma escolha. Guarda isso, concentração é uma escolha. Mesmo as pessoas com déficit de atenção crônico, observou-se muitas vezes nessas pessoas momentos de hiperconcentração. Então guarde isso, concentração é uma escolha. Se você toma remédio para déficit de atenção, conversa de novo, pega uma segunda opinião, pensa nessa metáfora do Antônio e do Pedro. Talvez você tenha que repensar essa história de ficar atrás de Ritalina, e talvez você tenha mais necessidade de se capacitar, qualificar suas funções cognitivas, e disso eu entendo bem. E a concentração, sendo ela uma escolha, o que seria a memorização? A memorização é um processo ativo e não passivo. Qual é o modus operandi da memória humana? É memorizar por seleção, ou seja, quando você quer e quando você se interessa. E quando você gosta, você memoriza. Quando você não quer, quando você não gosta, quando você não se interessa, você não memoriza. Então a memorização, modus operandi é esse, a memorização por seleção. Agora, o mnemonista, a minha vida é diferente como mnemonista. As minhas escolhas, elas são o quê? Eu escolho memorizar o que eu pretendo. Um texto, eu escolho memorizar o trajeto que eu faço, eu escolho memorizar a aula que eu assisto, eu escolho memorizar o livro que eu leio. Então, quando você escolhe memorizar, você entende uma coisa: memorização é um processo ativo. Então, revisando, concentração é uma escolha e a memorização é um processo ativo, não passivo, ativo. Se você quer memorizar, você tem que fazer algo a respeito. Isso é muito importante que você tenha em mente. Eu tenho exemplos de alunos que fazem os meus cursos, que eles passam então a sentar em sala de aula no primeiro local, na primeira fila. Eles escolhem se concentrar, eles escolhem memorizar. Aí vem a técnica de memorização. Eu ensino as pessoas a fazerem um bloco de anotações na cabeça. Então eu ensino como fazer um bloco de anotações na mente. Então elas vão assistindo a aula e memorizando, assistindo a aula e memorizando, vão lendo o livro e memorizando automaticamente. Então isso produz o quê? Produz uma mente forte, capaz de se concentrar e memorizar mínimos detalhes. E eu gosto de deixar para você, quero deixar para você realmente essa mensagem. O seu cérebro, ele é uma usina de forças extraordinária. Agora cabe a nós, estudantes, profissionais, usarmos a memória com eficiência, usarmos a memória com inteligência. Aliás, se ao vir para a Terra, Deus olhasse para você e dissesse: olha, você vai descer para a Terra, vai nascer na Terra, você pode escolher memória ou inteligência, os dois não pode. O que você escolheria? Me permita dizer, eu escolheria memória, porque sem memória a inteligência não se manifesta. O
o raciocínio não se manifesta, o intelecto não se manifesta. Então a memória, se existe algo importante para você investir na sua vida, é na sua memória. Tenha você 8, 28, 38, 48, 58, 80 anos de idade. A memória nos acompanha a vida inteira. Sem a sua memória você não faz nada. Quando você fortalece a sua memória, quando você tem aquela capacidade de ler um texto, de assistir uma aula, citar em detalhes, quanto mais você faz isto, melhor você fica. O comportamento, que é o que a gente está discutindo nesse vídeo, comportamentos que me ajudam a melhorar a tua memória, o comportamento ele é fundamental. A técnica, ela potencializa muito mais a sua memória, potencializa muito mais a sua capacidade de aprendizagem. A gente chama de aprendizagem acelerada. Aprendizagem acelerada não é que você aprende assim, por osmose, não existe osmose. O que existe são funções do cérebro que você aplica em determinado tipo de conteúdo e aplicado você consegue melhorar em até 10 vezes a sua capacidade de memorização. Uma curiosidade que as pessoas me perguntam é se as técnicas que eu ensino exigem treinamento. Quanto tempo as pessoas têm que treinar para conseguir memorizar alguma coisa? Olha, a técnica que eu ensino não existe treinamento. Como eu disse, ele é um método patenteado. O método Renato Alves não existe concorrente. Não tem outro método Renato Alves no Brasil. Se existir, você me avise porque é plágio. O método Renato Alves, a gente chama de memória funcional. A gente trata a memória como uma função. Então eu ensino a aplicar a ferramenta correta para a informação correta. Então essa informação, você pode usar essa técnica aqui. É um texto técnico, essa técnica. É um número, tem essa técnica. Mas o texto que tem número, você aplica essas duas técnicas juntas. Só que são técnicas que você não tem que treinar. São técnicas que você simplesmente aplica imediatamente. Por quê? As pessoas não têm muito tempo. Hoje um dos maiores pecados do estudante é não fazer uma boa gestão do tempo. O tempo é o maior aliado para quem estuda. Então, a técnica que eu ensino, ela não exige de forma nenhuma treinamento. É uma técnica de uso imediato. Entendeu como é que se faz? Vai lá e aplica. Aí o resultado é instantâneo. Tá? Então, quando eu ensino uma técnica de memorização, eu recomendo a pessoa que ela aplique imediatamente. Não abrindo na agenda dela o horário da memorização. Não é esse o objetivo. É você escolher memorizar no momento em que você está aprendendo. Então com assuntos que você já estuda, com tarefas que você já realiza, você faz aquilo com a memorização, com a técnica de memorização aplicada. E aí faz muita diferença, porque quando você aplica a técnica de memorização de imediato, você tem a aprendizagem acelerada, porque você faz uma vez e bem feito. Quando você não tem uma técnica de memorização, ou quando a sua memória não está bem fortalecida, ocorre aquilo que ocorre com a maioria dos estudantes. Ele lê um texto, termina e não lembra de nada. Lê de novo, terminou, não lembrou de nada. Lê de novo, terminou, não lembrou de nada. Vai descansar. Aí descansa, dorme, acorda, pega o texto, lê de novo. Terminou, não entendeu nada, né? Não lembrou de nada. Então esse cara começa a ter o quê? Fadiga mental. Quem tem fadiga mental começa a ter o quê? Preguiça mental. E a preguiça mental, que é uma epidemia mundial, hoje também a preguiça mental é gerada não só pelo cansaço mental, mas também pelo uso exagerado da tecnologia, calculadora, agendinha para tudo, anotação o tempo todo. O uso exagerado de memórias artificiais faz com que você fique dependente e perigosamente você acaba deixando de usar sua memória natural. Tá? Então você acaba caindo nessa grande armadilha. Quando você fortalece a memória, ao contrário, você fica cada vez menos dependente dessas memórias artificiais, você fica muito mais motivado com a sua capacidade e qualidade de aprendizagem, e a memória ela é assim, quanto mais você usa, melhor ela fica, como uma Olimpíada de Matemática. Quanto mais o estudante ele treina matemática, ele usa as funções cerebrais para matemática, mais rápido ele fica na matemática. Quanto mais você usa a memória em coisas que você já estuda, que você já aprende no dia a dia, mais rápida a sua memória fica. Bom, eu espero que você tenha aproveitado essa nossa conversa. Eu quero só repassar alguns pontos importantes. Então, a memória é uma função do cérebro, não sabemos onde está, mas sabemos que sua capacidade é infinita.
A memória humana, sendo uma função, ela pode ser expandida, ela pode ser ampliada, ela pode ser acelerada. Essa é a função de um bom curso de memorização. Melhorar a capacidade de memorização pela velocidade com que você memoriza algo. O melhor lugar numa sala de aula é a primeira fileira, porque lá você presta atenção, lá você entra em sintonia com o professor, tem que estar vivo em sala de aula. Na hora de anotar alguma coisa, tem aquele cuidado de aula, cérebro, papel, aula, cérebro, papel, ok? Esses são alguns pontos importantes. É o melhor horário para estudar é o horário que você está a fim de estudar, né? E outra coisa, a gente tem um trabalho de memorização, e como eu disse, é um trabalho reconhecido nacionalmente. O curso de memorização que eu ministro foi o único curso assistido por técnicos do MEC, foi o único curso aprovado e recomendado por pedagogos e realizado frequentemente junto a órgãos do governo e grandes empresas. Eu gostaria de convidar você, se você tiver a oportunidade, de conhecer o meu trabalho. É um trabalho bem extenso, a gente tem um curso online bem bacana, um trabalho de 8 horas, com exercício vai para 14 horas de duração, e olha, é a maior carga horária do país em trabalhos de memorização. A nossa linha é diferente de tudo que tem no mercado, você não encontra nada parecido com o método Renato Alves no mercado. A gente não fica naquelas estratégias de associação. Você viu pela qualidade da nossa conversa aqui que nosso foco é muito mais profundo, a nossa base são ciências cognitivas, filosofia da mente e computação. Você trabalha a tua memória de uma forma que você nunca trabalhou na sua vida. É um curso de resultados, ele vale muito mais do que custa, mas muito mais, porque é um curso para a tua vida. Se você aprende a estudar bem cedo, com técnicas de memorização, é uma capacidade que você leva para a sua vida inteira, então você nunca perde. As pessoas dizem para mim depois do curso que foi o melhor investimento que fizeram em suas vidas. Então, se existe algo que para você melhorar, é a sua capacidade cognitiva, especialmente no quesito memorização. As outras funções já existem, o raciocínio, a linguagem, o cálculo, essas funções já existem, todas as funções cognitivas dependem da memória. Então, se você fortalece a sua memória, você está fortalecendo sua capacidade de aprendizado, você está fortalecendo a sua vida. Se você usa medicamentos, Ritalina, essas coisas para concentração, lembra também daquele ponto importante. Concentração é uma escolha se concentrar. Tá? Afasta aquilo que desvia a tua atenção, aprenda a dizer não para celulares, aprender a dizer não para a internet, para coisas que tiram o teu foco, tá? E começa a limpar aquela névoa que impede que você encontre com o seu sistema cognitivo, com a sua capacidade de manter o foco. Tá? Tem muito material meu na internet, entra no YouTube, tem muitos vídeos, entra no meu site, renatoalves.com.br, tem blog, ali no blog tem muitas dicas para você estudar. E se você tiver a oportunidade, convido você a fazer meu curso de memorização, curso online. Também tem um presencial em algumas cidades do Brasil, mas tem um online que aí você pode fazer no conforto da tua casa, como esse vídeo que você está assistindo agora. Também tem um curso de leitura dinâmica, você aprende a ler até 6 vezes mais rápido, e acho que isso também ajuda bastante nos seus estudos, ok? Eu quero deixar um e-mail, renato@humanoeduca.com.br, memoriza aí, renato@humanoeduca.com.br, para você conversar comigo, tirar suas dúvidas, qualquer tipo de dúvida que você tenha. Lá no site também tem o contato, tem o telefone do nosso escritório, ok? Para você entrar em contato conosco. Se este vídeo te ajudou, se essa conversa esclareceu alguns pontos importantes sobre a importância da memorização dos seus estudos, não deixe de comentar, né? Deixe seu comentário ou manda para mim o seu comentário. Se você também não gostou, por favor, fique à vontade para justificar o fato de você não ter gostado, ok? Isso simplesmente serve para melhorar o nosso trabalho, ok? Bons estudos, boas aulas, foco, concentração e uma ótima memória. Aliás, a ótima memória você já tem. Use-a com muita inteligência. Até breve. Meu nome é Christian, sou empresário, sou de Porto Alegre. O curso do professor Renato Alves me ajudou muito, tanto no meu dia a dia na empresa, no meu trabalho, como as questões da minha vida pessoal também. Muitas tarefas no dia a dia, muita correria, muita informação,
Quer dizer, muita coisa para a gente concentrar e conseguir focar naquilo que realmente é importante. Então, além do curso ajudar em tudo isso, o professor Renato ensina os mecanismos de funcionamento do cérebro, como é que faz para armazenar dados, para não dar branco na memória, para não esquecer coisas importantes do dia a dia. Então, recomendo o curso é fantástico, quem puder, assiste que vale a pena. Meu nome é Rita, sou de São Paulo, sou doutora em Ciências Fisiológicas e eu gostaria de deixar registrado que para eu poder ter esse sucesso, né, nos meus estudos, eu fiz o curso do professor Renato Alves e utilizei as técnicas de memorização de textos técnicos que ele desenvolveu. E por isso que eu fui aprovada do ingresso do curso. É muito importante porque no dia a dia, na correria de um pesquisador, você tem que memorizar vários nomes diferentes, protocolos com substâncias, soluções, e isso, essa gama de informação, ela requer uma memória treinada. E por isso eu recomendo o curso do professor Renato Alves, que tem me ajudado e me ajuda até hoje na obtenção desses resultados que eu tenho no meu dia a dia.